Bluey é com certeza o melhor desenho que existe atualmente, e todo esse trabalho duro é fácil de reconhecer. Mas você sabia que o caminho até chegar ao que temos hoje foi muito difícil? Cara, eu não sei se você sabe, mas fazer uma animação é um trabalho muito difícil. Além de você ter a ideia e ter que criar todos os personagens, dar nome para eles, personalidade, escrever o roteiro, depois disso você ainda tem que pensar em todos os itens que vão estar em cada cena, a proporção e o tamanho dos personagens, e aí fazer a animação quadro a quadro e fazer isso tudo encaixar com a voz dos atores. Não sei se você sabia, mas cada segundo de uma animação tem 24 quadros. Imagine fazer 24 desenhos e só ter 1 segundo de vídeo pronto? Pois então, esse é o trampo de fazer um desenho como Bluey. E por isso que essa versão inicial de apenas 1 minuto de Bluey é tão diferente do que estamos acostumados, porque era apenas um teste para mostrar a ideia principal do projeto para a BBC em 2016. Nem os personagens que conhecemos hoje em dia existiam ainda. Nessa primeira versão, apenas a Bluey, Bandit e o Mackenzie e o Rush existiam. E a única coisa que acontecia era isso do Bandit jogando no celular enquanto gira a Bluey no balanço. O que mostra como até a personalidade dele ainda não havia sido definida. Porque por mais que no desenho final o Bandit queira pausar as brincadeiras para assistir seus esportes, aqui no piloto ele é simplesmente irresponsável. Coisa bem diferente do super pai que conhecemos e amamos hoje em dia, né? Não só isso, mas até mesmo a personalidade da Bluey era diferente, porque ela não tinha nem a mesma idade da série oficial. Cara, é muita informação, mas vamos com calma, porque vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Então pega seu lanche, assine o canal e bora conhecer todas as versões de Bluey antes e depois da série lançar, aqui no canal Planeta Teen. Acho que todo mundo sabe o que é um episódio piloto, mas caso não saiba, toda série que existe na TV ou em streaming passa pelo processo de fazer esse episódio de teste para mostrar a premissa para os investidores da imprensa. E ele é chamado de episódio piloto, porque se o episódio for bom, aí a série decola. Bluey teve 2 episódios piloto, um em 2016 para mostrar uma versão bem rudimentar e que deu certo, pois a BBC aprovou a ideia e financiou um segundo episódio de teste. O segundo episódio piloto lançou em 2017, um ano depois. E aqui podemos ver como as ideias estavam muito mais maduras e definidas, pois essa versão é praticamente idêntica ao desenho oficial, que lançou um ano depois, em 2018. Inclusive, se você pegar essa segunda animação e comparar com o episódio 6 da primeira temporada, vai ver que pouca coisa mudou, de tão definido que estava o projeto na mente dos criadores daquela época. Joe Bruhn, o criador da série, disse em entrevista que ele escreve se baseando muito em suas 2 filhas, e por isso podemos ver uma diferença de idade na Bluey de 2016 e na Bluey atual. No primeiro teste, a Bluey tinha 4 anos de idade, ou seja, ela tinha a idade da Bingo atualmente, e a Bingo ainda nem existia na primeira versão. A partir do segundo episódio piloto que ele atualizou a idade das duas para 6 anos e 4 anos, pois era mais próximo do que ele vivenciava em sua casa com suas filhas. E nessa versão de 2017, algo que ainda faltou definir foi a intro do desenho e a música. Você sabia que o dublador de Bandit tinha uma banda? Pois é, pois era essa banda que tocava a intro original dos 2 episódios piloto. Aposto que você não sabia de nada disso, né? Então digita a hashtag Bluey para mostrar pra gente o quanto você também gosta desse desenho. Ainda falando sobre a intro, no início da produção, o Estúdios Ludo encontrou 2 problemas bem importantes. O primeiro é que na versão de 2016 tinha um fundo roxo, que além de dificultar para ver o personagem fazendo a dancinha, dava um tom mais sombrio e esquisito para o desenho que deveria ser leve e divertido. Não encaixa, né? Na versão de 2017 era o azul claro que conhecemos e fica muito melhor. Mas aí tinha o segundo problema, e esse era o mais urgente de resolver. Olha só, como na intro temos só um personagem que fica mudando, mas todos com a mesma animação. Sabe por que disso? Porque a ideia original era que cada intro de cada episódio mostrasse dessa forma todos os personagens importantes daquele episódio. Cara, isso ia dar tanto trabalho, o que significa que ia deixar o projeto ainda mais caro. E aí que eles tiveram a ideia de mostrar apenas a família Hiller, que são o centro da história, fazendo o joguinho das estátuas musicais.
e deixaram essa intro para todos os episódios. Rápido, simples, leve e divertido. A melhor decisão de todas para estabelecer o tom da série. Já falamos da personalidade do Bandit e como era diferente do pai atencioso e responsável que conhecemos hoje. Mas a personalidade da Bluey também sofreu mudanças. Como a gente pode ver pelo primeiro piloto, a Bluey também era bem diferente justamente por ser mais nova do que a versão final. Ela fica pedindo várias vezes pro Bandit girar o balanço para ela ir muito mais alto, o que é um comportamento típico de gente dessa idade. Como ela cresceu de um piloto pro outro, tendo agora 6 anos de idade ao invés de 4, sua personalidade também mudou, e suas brincadeiras agora estão mais criativas, como vemos ao entregar a carta pro Bandit com uma baqueta dentro. Alguém com a idade do primeiro piloto provavelmente não teria essa criatividade toda, não acha? E é massa ver essa construção de personagem acontecer de um piloto pro outro, porque isso ainda era tipo uma fase de planejamento, sabe? E graças a isso, podemos ver como Joe Broom leva a ideia de manter o conceito ao decorrer da série principal, pois a Bluey continua crescendo diante de nossos olhos, episódio após episódio. Isso, com certeza, é uma ideia que surgiu graças a essa evolução dela nos pilotos, e que facilita a escrita para o Joe Broom, que escreve se baseando em suas próprias filhas. E elas, obviamente, estão crescendo também. A gente vê esse conceito bem escancarado na nossa cara no episódio Acampamento, em que ela conhece o Jean-Luc e planta uma árvore. No final desse episódio, temos o primeiro salto no tempo para o futuro e vemos a Bluey adolescente. Outro exemplo mais óbvio ainda é o último episódio da terceira temporada chamado Surpresa, em que ela aparece adulta e com um filho. Sério, não tem como ser mais óbvio que a série é sobre o crescimento dela do que mostrando ela adulta. Se interessou por isso? Pois preparamos um vídeo no card ali em cima sobre todos os episódios que mostram o crescimento da Bluey. Assista só depois de terminar esse vídeo, hein? Mas não apenas a personalidade dela que mudou, pois a Bluey cresce mentalmente também, se tornando mais madura. No primeiro episódio, o xilofone mágico, podemos ver como a Bluey é mandona, não inclui a Bingo nas brincadeiras e quer que tudo seja pelas regras dela. Mas o contraste disso acontece no episódio Surpresa, em que ela abre mão da própria brincadeira para o Bandit brincar com a Bingo e ter o seu espaço, enquanto ela acha outra coisa para fazer. Isso demonstra como ela se tornou mais compreensiva e um pouco mais independente, sabendo abrir mão das coisas para o bem da sua irmã e principalmente pelo bem de seu pai. Afinal, nessa cena que o Bandit conversa com a bolinha de tênis e a Bluey escuta, ele estava claramente cansado e se esforçando muito para agradar as duas, sendo que tudo que ele mais queria era ficar de boa assistindo o esporte na TV. Quem nunca, né? Não tem como culpar o banditão nessa cena. Sabe quem mais nunca tem culpa de nada? Quem assinar o canal e tiver o sininho das notificações. E como já falamos várias vezes aqui, Bluey amadureceu. Sim, mas o show é apenas um reflexo de seu criador. E o Joe Broom também amadureceu ao longo desses anos escrevendo e dirigindo a série. É uma notícia nada legal de ouvir, mas ele mesmo disse que não deseja mais escrever para esse universo de 6 anos de idade. Sua criatividade está chamando ele para outros projetos mais maduros e de maior duração. Ele diz que considera o episódio A Placa como a sua despedida da série, porque ele sempre quis escrever algo mais longo para Bluey, e conseguiu com esse episódio. Só que graças a todos os deuses da arte e da criatividade, ele diz que teve uma ideia sobre Bluey, que não conseguia largar, e conforme foi escrevendo, acabou fazendo um roteiro de mais 1 hora. Assim nasceu o filme de Bluey, que vai estrear em 2027. De acordo com ele, quem sabe esse filme possa ter sido a faísca para reacender a chama de Bluey em seu coração de volta, para ele voltar a escrever a 4ª temporada. Estou torcendo para que seja esse o caso, porque quero mais episódios de Bluey. Você quer mais episódios de Bluey também? Então veja o vídeo que separamos para você aí na sua tela agora. É um vídeo sobre tudo no futuro da Bluey. É só clicar e ir lá assistir. Te vejo lá, hein?